Brasil. Vale. Agora 7 horas e 52 minutos. Jornal Nova Brasil. Entrevista. E a gente recebe ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Nova Brasil Vale a fonoaudióloga e doutora em educação Elizabeth Crepaldi. Elizabeth, muito bom dia e seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, muito obrigada por poder participar de um momento tão importante para a nossa comunidade. Elizabeth, a gente está no mês de abril e durante todo o mês tem uma conscientização maior, né, mais ampla em torno da causa autista. Vale lembrar que é o ano todo, mas em abril, o Abril Azul, a conscientização, a informação, as campanhas acabam ganhando mais destaque. Quando a gente fala numa pessoa autista, independente do suporte 1, 2 ou 3, as terapias, elas são muito importantes, né? Só que tem muitas pessoas que descobrem o autismo depois de adulto. Como muitas vezes, né, lidar com isso, correr atrás desse prejuízo? E aí tem várias realidades, né? Tem pessoas que descobrem, mas são bem-sucedidas, no sentido de conseguiram se formar, são referência na profissão. Mas tem pessoas, muitas vezes, por condição social, que acabam não conseguindo desenvolver por conta dessa dificuldade, né? Uhum. Então, o que a gente precisa deixar claro, muito bem colocado, que abril é um mês de referência, né? E 2 de abril é o Dia Internacional, mas é importante que tenhamos essa proposta de reconhecimento do transtorno do espectro autístico como algo muito importante, porque hoje, já nos Estados Unidos, tem uma evidência de 1 para cada 36 nascidos, o que é muita gente. Então, é importante que a gente tenha o ano todo essa conscientização, essa proposta em relação a essa causa. Quando a criança recebe o diagnóstico de autismo, normalmente ela recebe mais cedo. As crianças que são transporte 2 e suporte 2 e suporte 3. Por que são mais cedo? Porque as evidências são maiores, não só em termos de atraso de comunicação, de interação social, de comportamentos repetitivos, de foco, de questões sensoriais voltadas para a audição ou qualquer outra coisa. Mas quando ela tem o suporte 1, que é mais, os sinais e sintomas são mais discretos, e principalmente quando são mulheres, elas mascaram esses sinais e esses sintomas. Tem um filme aí que está falando sobre isso também. Então, quando esses sinais são mais discretos, existe uma tendência do diagnóstico ser feito em torno de 5, 6, 7 anos de idade, ou quando adulto mesmo. E no momento que você faz como adulto esse diagnóstico, se tem alguma dúvida, é importante que tenha e que faça o diagnóstico para você poder se conhecer e saber de algumas limitações que você achava que acontecia só com você ou por que com você, e você entendendo esse processo do transtorno e por que você tem esse transtorno, fica muito mais fácil de você conseguir reviver as memórias do passado e entender das suas esquisitices ou das suas manias ou das suas questões sensoriais que estavam voltadas para o processo do autismo. Você comentou, de acordo com o último censo feito pelo IBGE em 2022, mais de 2.400.000 brasileiros foram diagnosticados com autismo, né? E aí está incluído tanto ou ainda na infância, ou então muitos que acabam descobrindo tarde, e hoje muito por conta da informação, felizmente, né? Não é que... É claro que os números, eles estão aumentando, de fato, ou é porque hoje tem mais acesso à informação, tem mais acesso também ao diagnóstico? Como que vocês avaliam? Ou é um pouco dos dois? Eu acho que o acesso à informação em qualquer área auxilia demais, né, dentro do processo, mas é o acesso ao diagnóstico. E lembrando que esses 2 milhões aí é normalmente 1% da população de cada um dos países. E esse 1% é bastante coisa, né? É bastante coisa, e esse 1%, ele é alguma coisa de saúde pública mesmo, né? Nós precisamos ter movimentos dentro da saúde pública, da educação, para que a gente possa acolher de fato essas pessoas e não só incluí-las mais
mais ou menos, né? Só usar a palavra inclusão, mas isso realmente não acontecer, né? As portas estarem abertas, mas elas estarem abertas, mas ao mesmo tempo fechadas, né? Eu costumo dizer que elas são entreabertas. Por exemplo, para o Sistema Único de Saúde existe o diagnóstico, mas não existe o acompanhamento. Então, esse diagnóstico sem o acompanhamento... Acaba não servindo, né? Tá, você tem um diagnóstico, mas e aí, o que vamos fazer aí com você isso? não toma dosagem, você não tem um remédio, que no caso do autista, o único remédio são as terapias, e terapias que busquem um objetivo comum. Também não adianta a gente ter terapia, tem naquela prefeitura, naquele sistema de saúde tem fono, terapia ocupacional, psicologia, aplicador ABA, fisioterapia, e etc., mas cada um fazendo uma coisa em especial. O fonoaudiólogo trabalhando com processo de comunicação, o terapeuta ocupacional com questões sensoriais, não sei quem com questões pedagógicas, enfim, isso acaba virando uma corda, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, outro puxa para o outro, outro puxa para o outro, e quem está no meio aqui é a criança, ou é o adulto, ou é o jovem, e essa corda ela vai arrebentar e provavelmente não vai dar certo, porque eu só acredito no atendimento que seja transdisciplinar, que todas as pessoas se conversem, que os objetivos sejam integrados, né? Exatamente, porque senão vira uma corda e o único que cai é quem está no meio, e que normalmente é o sujeito. Então, eu não acredito em atendimentos desmembrados, onde a mãe fica desesperada para achar os melhores profissionais, os melhores lugares, aí faz fono num lugar, terapia ocupacional em outro, psicologia em outro. Como é que essas pessoas se organizam em termos de comportamento, alvos e objetivos comuns? Isso é impossível de acontecer dentro do meu ponto de vista. Então, tomar cuidado. Você procura os melhores, mas os melhores não se conversam, não adianta muito. Sem comunicação, sem diálogo. E também, Elizabeth, você falou do diagnóstico, né? Não adianta ter o diagnóstico, mas sem ter acesso à terapia. E também, não dá para generalizar, porque cada caso é um caso, cada família tem uma realidade, vai estimular de uma forma... E aí, quando eu falo de estímulo, até isso tem total a ver com a questão social, aquilo que aquela família teve, né? O que ela tem também de ferramentas para ela poder estimular aquela criança, aquele adulto, porque também quando a gente fala de inclusão, de fato, essas pessoas precisam ser incluídas na sociedade, mas também cada um à sua maneira, né? Não dá para uma pessoa você tentar incluir uma pessoa com nível 1 de suporte, igual uma pessoa com nível 3 de suporte, né? É muito individualizado também, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar tudo. O que eu costumo dizer é assim, que independente do nível de suporte, a gente sempre tem que pensar no processo de comunicação, no processo de qual é o processo de comunicação que esse sujeito tem, qual é a tolerância que ele tem e qual é o nível de segurança que ele está. Então, por exemplo, você pegar um suporte 3 e achar que ele pode ficar na rua passeando, sendo que ele nem pega na mão dos pais para poder atravessar essa rua, provavelmente ele está em perigo, e inclusive perigo de morte. Então, a gente tem que entender assim, que tem algumas pessoas que vão ficar e ter uma convivência dentro de casa. Só que para isso, precisa sim desenvolver alguma estratégia. A gente hoje no consultório, na Interclínicas, a gente desenvolve dentro do Essencial para Viver, que é um processo de avaliação e de treino de habilidades, onde você avalia e verifica quais são as habilidades que são essenciais para esse sujeito viver. Então, assim, habilidades essenciais é comunicar, habilidades essenciais é tolerar ficar sentado, é comer com garfo e faca, ou é comer, é se alimentar, trocar de roupa. Então, é assim, como é que você se sente bem e feliz dentro do seu ambiente de casa? E quando você sai e costuma pegar na mão do adulto, você tem segurança para que isso possa acontecer? Então, tudo isso é um treino. E esse treino de desenvolvimento de habilidades é super importante, porque esse sujeito adulto, ele pode e deve ser feliz e ter qualidade de vida, desde que a gente consiga achar o que é essencial.
Eu costumo dizer assim, as pessoas acham que essencial são cores, que essencial são formas, que essencial é aprender a ler e escrever. Não. Essencial é o que te faz autônomo, o que te faz feliz. Então, se você sabe tomar banho sozinho, provavelmente você está feliz. Se você sabe transicionar da sua sala para a sua cozinha, para você sentar e comer, provavelmente você está feliz. Então, assim, o que te faz feliz e o que te faz ser reconhecido como cidadão, como humano. Né? Isso que é importante, porque senão as pessoas ficam assim, não sabe ler e escrever, não sabe falar, e grande coisa. Né? Mas você está bem dentro da sua família, está organizado, você está incluído dentro da tua casa, porque a gente fala tanto de inclusão e às vezes nem dentro da própria família isso está acontecendo. Sim, e a gente também precisa olhar para essas famílias, né? Porque é toda uma família que acaba sofrendo muitas consequências, né? Eu queria aproveitar para te perguntar, nós da mídia temos esse papel também de ampliar o debate, assim como parlamentares, só que muitos a gente vê que acabam apoiando a causa, mas sem ter um conhecimento de fato, porque para você apoiar uma causa, você precisa ouvir famílias, né? Não adianta, eu vou aqui, li na internet, eu vou apoiar essa causa. Não, você precisa saber a realidade de quem vive, daquela família que convive com uma criança, com alguma pessoa que tem autismo, né? Então, diante disso, quais mudanças, pequenas que sejam, mas na sociedade, coisas que a gente já consegue fazer em pequeno, médio prazo, para que essas pessoas elas tenham ainda mais qualidade de vida, se sintam ainda mais incluídas, né? Porque você, o Thales, todo mundo pode, deve fazer o seu papel para contribuir também com essa causa. Eu acho que a questão do conhecimento é fundamental, mas não adianta conhecimento sem amor. Por quê? Porque a gente, você vê alguém que se joga no chão, e que começa a ter comportamentos interferentes ou até batendo a cabeça e às vezes até se mordendo, etc. A primeira coisa que você faz, se for uma criança pequena, é julgar. Assim, a criança não tem educação, ela é birrenta, os pais não conseguem controlar. Então, eu acho assim que todas as pessoas no mundo deveriam julgar menos e procurar auxiliar mais. Às vezes, assim, o que você precisa? Não preciso de nada, só preciso esperar que meu filho se organize para que eu possa sair daqui. Então, vamos deixar ele organizado, talvez, num ponto onde essa criança não corra risco nenhum de ser atropelada ou de alguém passar por cima e etc. Esse é um dos pontos. O outro que é fundamental, que você se referiu, essas mães e essas famílias, elas têm mais estresse do que pessoas que estão envolvidas em frente de guerra, né? Então, assim, é muito difícil, porque não tem uma previsibilidade de como é que a criança vai agir em alguns determinados momentos, porque você não tem uma bola de cristal. Então, é importante que essas pessoas aprendam minimamente um manejo de comportamento dentro de casa e como fazer isso de tal forma a não sacrificar demais ninguém. Né? Então, a gente vê casos assim de crianças acorrentadas, de crianças dentro do quarto, de crianças que não têm nenhuma atividade lúdica, e a gente acaba questionando e justificando e julgando de alguma forma. Mas não, como é que essas pessoas aprenderam o manejo? Às vezes não tem nenhuma medicação, nós não temos às vezes suporte para poder comprar, apoio para poder comprar. Normalmente essas famílias, quando descobrem que tem um problema desse nível, nesse caráter, né, independente de ser síndrome de Down, de ser autismo ou qualquer coisa, os pais caem fora. Então a família fica estruturada com a mãe, sem apoio. E aí né? Aquela preocupação, acho que de muitas mães, não só de crianças autistas, mas assim, quem vai cuidar, né? Depois, porque todos nós somos finitos, né? E aí depois, né? Quem que vai cuidar? É uma preocupação muito grande das mães também, né? É uma preocupação, toda mãe e toda família, pai e mãe, independente de ser típico ou atípico, eu morria de medo de eu morrer antes dos meus filhos. E meus filhos são típicos, né? Então, eu fico imaginando as mães atípicas, assim, o quanto que elas devem não só ter medo, é quem vai cuidar.
Porque quando você recebe o diagnóstico, no começo, sabe como morte, assim, houve uma morte do filho sonhado, houve uma morte... É um luto, né? Uma espécie do luto também, que também precisa ser vivido, né, Elizabeth? Isso. E não se culpar. De jeito também nenhum. Naquele momento. É importante viver o luto para ir depois... Arregaçar as mangas e ir para frente. Para poder arregaçar as mangas, que eu falo, é ter ferramentas, ser colocada diante de profissionais que sejam profissionais compassivos, profissionais humanos, preocupados, não só porque hoje essa área virou uma área de muitos, né? E para trabalhar numa área como essa, do transtorno do espectro autístico, qualquer pessoa neurodivergente, eu acho que precisa ter muito amor e muito estudo, e precisa abrir mão de muitas outras coisas. Precisa ter essa prioridade, porque senão não vai, não roda. E em relação aos pais e às mães que têm esse medo, é extremamente justificável, principalmente no Brasil, porque quem é que vai ficar com essas crianças? Quais são os lugares que a gente tem no Brasil, casas, condomínios, onde tem pessoas cuidando desses sujeitos que ficaram sem ninguém, né? Nós não temos. Ainda não é. E também o que tem, até tem programas, projetos, mas não são suficientes ainda, né? E a gente até falava, no início do mês, a gente conversou com o Cacá, né, Thales, que é um advogado especialista no direito da pessoa com deficiência, e ele falava muito sobre isso. Hoje tem muitas leis, né? Então as famílias têm muitos direitos, mas na prática elas têm de brigar mesmo, judicializar para conseguir direitos básicos, né? Então isso é mais uma dor de cabeça, algo que vai desgastando as famílias também, porque, poxa, esse aqui é meu direito, mas eu tenho de brigar com o convênio, eu preciso brigar com o próprio sistema de saúde, né? Porque às vezes é seu direito, mas não tem ali profissional, não tem vaga, então é mais uma coisa que acaba estressando também, né, a família. Exato. A gente teve a Páscoa aí, e a gente tem que entender que todos os dias a gente renasce, assim como Cristo. Mas uma coisa que é importante é que a gente que temos famílias típicas, a gente renasce com muita dificuldade para poder combater a batalha do dia. Acontece que os pais de crianças autistas, eles renascem, mas combatendo alguma coisa que às vezes é quase impossível. Sabe, assim, no Brasil é exatamente o que esse advogado colocou. Existem muitas leis, existem muitos direitos, existem muitas pautas, existem muito tudo. No papel é tudo lindo, mas na prática, quem é que bate na tua casa e te ajuda? Quem é que te ensina a trabalhar com manejo de comportamento? Quem é que você chega na escola, quem é que fica com você dentro da sala de aula para mostrar e manejar aquilo que você precisa fazer para você se sentir incluído, satisfeito nas suas habilidades? Porque todo mundo tem habilidade. Acontece que quando você chega na sala de aula, não tem ninguém para estar com você. Quando você está na rua, não tem ninguém para entender o que está acontecendo. E quando você está, por exemplo, no próprio hospital, quem é que está pronto para receber uma criança com comportamentos interferentes e que tá chega preparado, lá, que está preparado? Você falou da própria escola, né? Muitos professores não estão preparados ou não tem uma auxiliar ali que esteja... Que aí também a gente... seja as escolas particulares ou o sistema público também precisa oferecer esse treinamento para quem, né, para os concursados, para os profissionais que estão lá, né? E isso não acontece. Precisa ter muito treinamento, mas muito. Sim. A gente faz treinamento todos os dias. E quando a gente olha para a pessoa que está aplicando, a gente vê que fala assim, nossa, mas está faltando fidedignidade nas aplicações. Imagina quem nunca teve treinamento. Se você treina, não tem fidedignidade na aplicação do manejo do comportamento que você está se propondo a fazer com aquele sujeito e com aquele que está recebendo, imagina com a gente que não tem treinamento, com escola, não treinamento nenhum. Eu fico com pena dos professores, sabia? Elizabeth, eu tenho meu filho autista de 8 anos de idade, ele é nível 2. A rede municipal, graças a Deus, atende ele muito bem. Tem a ABRAP, a associação que cuida dele lá. E ele tem uma ABRAP que fica com ele todo dia. Então, os professores já sabem na sala de aula que ele, o meu filho, o Raul, ele tem a Cláudia que cuida dele lá. E desde o ano passado que ela já acompanha ele. Então, ela pegou ele ali no segundo semestre. Então, ele virou o ano, ela continua com ele. Então, eu sou muito grato. Isso que você falou agora há pouco,
Eu concordo. Saiu uma lei que pode ter uma profissional ABRAP ali na rede municipal junto com ele, mas tem que ouvir ela, fazer a aplicação para que ela melhore o trabalho dela cada dia mais. Exato. Né? Então, a rede tem que vigiar isso aí, né? Como é que esse profissional está atendendo e ele ser ouvido e capacitado regularmente, sempre, né? A capacitação, ela tem que estar dentro de um treino, sabe? Assim, que habilidades que você vai fazer? E aí, existe uma coisa que chama BST, que chama Behavior Skills Training. É treino de habilidades comportamentais, né? E aí é importante que você vá treinando esse repertório junto ao sujeito. Porque quem vai ser os nossos olhos é a Cláudia. Sim. São as pessoas que estão com os nossos filhos. Eu sou grato demais pela vida dela. E com as nossas crianças. Ela vai conseguir enxergar, mas algumas vezes ela não vai conseguir saber o que fazer. Essa decisão clínica precisa de supervisor. Ano passado eu fui chamado lá bastante na escola com meu filho. Por exemplo, eu tô tentando lembrar algumas situações que acontecem com o autista, né? Ele tá tirando a roupa, tá fazendo isso e aquilo. E chamava a gente constante, quase que todo dia, assim, ligavam pra gente. Aí, na reunião, eu falei lá, teve um momento que eu tive que falar com a diretora. Falei, coordenadora, cadê a pessoa que cuida do meu filho pra estar aqui na reunião junto com a gente? Aí eu falei, o autista não é o amor só em si. Eu digo, em 8 anos que eu vivo o autismo, eu digo até que acima do amor, Elizabeth, criatividade. Você tem que ser muito criativo. Aí eu falei, ele tá na escola, ele tá... tem como ele tomar um banho aqui? Tem chuveiro. Então tá bom, então ele tá bravo, leva ele para tomar um banho, faz alguma coisa, mas criatividade acima de tudo. Criatividade acima de tudo. Então, sim, meu filho, mas aqui ele tá para acompanhar os amigos. Se a atividade proposta é aquela, ele tem que fazer. Não, ele não tem que fazer. Ele é autista. Então a gente vai... Então, peraí. Para as crianças você ensina que 1 mais 1 no quadro é 2. Para o autista é diferente. Você tem que pegar ali um boneco que ele gosta. Ele gosta de um Lego. Leva o Lego. Aqui, Raul, ó, Lego azul, Lego amarelo. 1 mais 1, 2. E assim que eu sempre fiz com ele. Então, quando eu entendi que meu filho... Sim, quando eu entendi que meu filho tinha menos de 2 anos, ele já começou a ler já, menos de 2 anos. E eu vi que ele gostava das letras. Então, com o YouTube ali, o dia a dia, eu fui ensinando ele. E sempre foi assim. Então, eu digo que acima do amor é criatividade. E que pena que, às vezes, alguns políticos, tantos políticos, quando tem o autista na família dele, aí ele reconhece. Aí o que ele faz? Vai para os Estados Unidos. E a criatividade, ela só acontece se a gente tiver na escola, dentro do plano de educação individualizado, como fazer. Porque se você não tem o como, você não consegue ser criativo. Você só vai ser criativo se você souber como você pode caminhar naquilo. Né? Então, assim, e não tomar decisões que não sejam como fazer dentro do processo de inclusão. Se 1 mais 1 é 2, para aquele autista também vai ser 2. Mas naquele momento, naquele desenvolvimento daquela aula, daquela disciplina, será que é importante ensinar 1 mais 1 é igual a 2? Então, a gente tem que fazer todas essas perguntas e eu costumo dizer qual é o passo que o sujeito está. Porque, às vezes, quando você fala que não quer dizer que não tenha que ensinar, não tenha que trabalhar, não tenha que desenvolver. O que quer dizer é, você está nesse nível aqui, então o que adianta eu querer que ele esteja nesse e dar um pulo do Homem-Aranha para ele poder chegar nesse, porque ele não vai chegar. Então, assim, a gente tem que ser real, a gente tem que estar passo a passo, degrau por degrau, e alguém que consiga tirar o coelho da cartola. Total. A criatividade de tirar o coelho da cartola é quando você sabe como. E essa criatividade, por exemplo, você falou do banho, mas você sabe como regular o seu filho. É com água, é banho, é algum jeito assim. Então, e quem conhece essa criança? São os pais e quem teve a oportunidade de avaliar esse sujeito dentro da escola. Quem é que fez a avaliação de fato? Então tá, a Cláudia, ela conhece muito bem o Raul. Ok, ela conhece muito bem o Raul. Quais são os passos que ela pode desenvolver dentro da escola? Na escola tem esses passos, tem o como. E algumas coisas ela aprendeu como, com muito sofrimento, e não precisa. A gente precisa aprender como estudando, precisa aprender como treinando as habilidades com essa pessoa. Para quê? Para que ela possa acertar na primeira, na segunda ou na terceira, não na 24ª. Porque quem saiu perdendo, acertando na 24ª foi só uma pessoa.
Exatamente. Tá, então, Elizabeth, mais uma vez, muito obrigada, viu? Você sempre muito pertinente. Redes sociais aqui, dela. Nas suas... Fala qual que é as suas redes sociais, passa pra gente. Olha, acredito que seja interclínicas.autismo para o Instagram, o site é interclínicasautismo.com.br, alguma coisa assim, e o do meu é Elizabeth Crepaldi Fono, o Instagram. Tá aí. Ai, eu sou péssima nisso, gente. Vamos lá, vamos chegar lá. Elizabeth com Z. Elizabeth com Z, TH, Crepaldi, CREPALDI Soletrando. e Fono. Elizabeth Crepaldi. Fono, só um ponto. Esse é sem ponto. Elizabeth Crepaldi Fono. Isso. Tá aí. E, gente, pode perguntar, viu? Eu tenho o maior prazer em ajudar. Bacana. Ó, tá aí você que está nos acompanhando pelo YouTube também, tá o nome da Elizabeth aí escrito, Elizabeth com TH, Crepaldi. Então pode procurá-la depois nas redes sociais. Um tema que ainda gera muitas dúvidas, né, Elizabeth? E é isso mesmo, a gente tem que conversar sobre o nosso papel também, os meios de comunicação. A gente faz tem um pequeno papel nisso também, né, de trazer esses temas para as rodas de conversa. A gente espera também que, tanto a nível municipal, estadual, federal, que políticas públicas, que os políticos também que se engajem nessa causa, se engajem para valer, né? Não fique nessa, poxa, eu defendo essa causa, mas muitas vezes não se reúne com familiares, né? Fica aquela coisa no papel muito bonito, mas na prática ações que não acontecem. Então a gente espera aqui fazendo o nosso pequeno papel, momentos como esse, conversando para que a gente consiga oferecer uma sociedade melhor, tanto para quem tem TEA e também para os familiares, né? Porque não envolve só aquela pessoa, mas envolve toda uma família, toda uma comunidade ali. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo é igual um grãozinho de areia ou um pequeno ponto de água só. Todo mundo é isso. Eu sou, você é, todo mundo. Se todo mundo conseguir pegar um grãozinho de areia na mão e querer ajudar a causa, com certeza nós vamos ter um oásis, né? Então isso que é importante. Perfeito, Elizabeth. Obrigada mais uma vez. Thales? A nossa ouvinte, Tânia Manfra, ela falou assim, que lindas palavras dessa profissional, estou encantada, Elizabeth. Tânia que mandou esse abraço para você. Obrigada, viu? Um abraço para você também. Eu estou disposta a ajudar e pode procurar, viu? Não é palavras jogadas ao vento, não. Eu ajudo mesmo, eu gosto desse meu propósito e eu sei que eu estou aqui para isso. Perfeito. Olha só, antes da gente encerrar, vamos fazer aqui um panorama rapidinho do que a gente falou no jornal de hoje, além de falar com a Elizabeth sobre o Abril Azul, sobre o autismo, né, que nesse mês aí tem campanhas especiais, mas essa causa a gente precisa ser debatida o ano todo, pensar em políticas públicas.